dia e que certamente dependem do nosso estado interior. Um deles, irmãos, são os olhares que paralisam. E ali eu coloquei a imagem da medusa. A imagem, como nós estamos aqui numa manhã de sábado, ela está um pouco fosca, porque está muito claro. Mas a imagem ali é de um ser, digamos assim, da mitologia grega, a medusa. Quem conhece a história da medusa sabe que a medusa era sobretudo uma pessoa que antes tinha sido muito bela, que passou o resto da vida por alguns desmandos que fez, punida em se transformar num verdadeiro monstro. E a ideia de ser um monstro é a ideia da pessoa profundamente rancorosa, raivosa ao extremo. A medusa tinha algumas características que todos conhecem muito bem das histórias dos mitos gregos. Uma delas é que os cabelos eram víboras, que picavam o rosto da medusa e faziam daquele rosto um rosto monstruoso. Mas além disso, qualquer guerreiro que olhasse diretamente no olhar da medusa se transformaria numa estátua de pedra. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos, por incrível que pareça, tem pessoas que, dependendo do seu estado interior, quando olham para o outro, olham com olhar de medusa. E o que é mais impressionante, irmãos, até no nosso meio, olham e paralisam o outro. Sabe quando é, irmãos, que isso acontece? Quando nós desqualificamos aqueles com os quais nós convivemos. Quando nós desconsideramos aquela outra pessoa no seu modo de ser, de viver e de compreender as coisas. Quando nós diminuímos as pessoas à nossa volta, isso é olhar de medusa. Aliás, irmãos, eu vi uma experiência muito interessante, sabe, pastor Luiz? Muito interessante. Pastor, os irmãos sabem como é que é. É a nossa praxe. Domingo de manhã, acaba o culto, nós vamos para a porta da igreja cumprimentar o povo. Isso é muito comum, todos nós fazemos isso. Eu estou lá, numa certa manhã de domingo, cumprimentando o povo após o culto. Nesse momento, se aproximou de mim uma senhora, conversando com uma amiga dela. E ela estava com a mão dada aos seus dois filhos, um pequeno e um outro maiorzinho. E como ela já estava muito próxima, eu vi ela dizendo para aquela outra irmã: olha, irmã, esse meu filhinho mais velho aqui, esse menino é uma maravilha. Ele é inteligente, ele é organizado, ele é capaz, ele é obediente. Esse menino, irmã, vai ser alguma coisa muito boa nessa vida. Agora eu quero dizer uma coisa para você: esse pequenininho aqui é vagabundo igual o pai. Eu quero dizer aos irmãos que o olhar dessa mãe é olhar de medusa. Aqui no nosso auditório, eu dou graças a Deus por isso, nós precisamos cada vez mais de pessoas do mundo batista que estudam psicologia e trabalham com a clínica, porque o nosso povo está sofrendo demais. Eu quero dizer que esse menino pequeno, quando crescer, vai nos procurar lá no nosso consultório. Sabe por quê, irmãos? Ele vai ficar completamente doente, porque o olhar de medusa paralisa, e a pessoa passa a vida inteira achando que ela sempre vai ser aquilo. Agora, por que alguns olham para os outros com olhar de medusa? Eu vou dizer para os irmãos: tem alguma coisa lá no íntimo dessa pessoa, com certeza, irmãos, que não está lá muito bem. Olhar de medusa, olhar que desqualifica, olhar que desconsidera. Agora, tem alguns outros olhares muito interessantes, irmãos. Por exemplo, os olhares que dão medo. Irmãos, quando nós estamos bem no nosso íntimo, a gente sente medo de tudo. Há uns anos atrás, eu estava numa classe de filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais, curso noturno. Professora, a minha professora, eu não sei se alguns dos antigos que estudaram filosofia lá no FMG se lembram dela, ela é falecida hoje. Ela era desse tamanhozinho assim, Sônia Viegas. Que professora, irmãos, professora maravilhosa. E nós estávamos tendo uma aula de filosofia grega, a sala entupida de gente. De repente, um moço, quer dizer, moço em termos, de uns 40 e poucos anos, quase de 1,90 m, me levou, dá um grito lá no final da sala, vem andando para frente, muito nervoso, e quando chegou lá na frente, para o espanto da professora e da turma, ele disse: eu vi uma barata. Bom, nós ficamos assim um tanto quanto chocados, porque um homem daquele tamanho, e com todos os traços que os irmãos possam imaginar de masculinidade, revelar medo de barata naquela circunstância, foi uma coisa que me chocou pessoalmente. Mas, irmãos, na verdade, nós sentimos medo dependendo do que vai no nosso íntimo, irmãos.
dependendo do nosso estado interior. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Ontem à noite eu estava ouvindo o pastor pregando no culto missionário sobre a Igreja Batista de Boas Novas em Vila Isabel. Eu também fui seminarista dessa igreja. E o meu pastor na época, pastor Carlos Márcio Marques Portela, também falecido, que me assusta, todos os meus pastores amigos estão falecidos. Isso me chama muita atenção. Mas, irmãos, pastor Carlos Márcio Marques Portela gostava muito, mas muito mesmo, de vigília de oração. E eu me lembro que alguns encontros de vigília, irmãos, começava na sexta-feira ali, em torno de 11 horas por aí, e terminava no meio da madrugada, o que era muito complicado para quem não morava ali em Vila Isabel. Uma dessas madrugadas, acabou a vigília, eram 3h30 da madrugada, eu e um amigo seminarista, que estávamos participando daquele momento de oração, nós tivemos que voltar para o seminário ali na Tijuca, a pé. Irmãos, é impressionante. Quando nós viramos uma das avenidas lá, acho que é a Avenida Maracanã, não sei qual, eu virei a avenida, eu e meu colega, e lá do outro lado, naquela madrugada de inverno, no Rio de Janeiro, 2 rapazes também viraram a esquina. E nós ficamos naquela situação, Rio de Janeiro, madrugada, Jesus Cristo. Então, como nós estamos usando umas blusas, aquelas que seminaristas usavam naqueles tempos, aquilo tudo cheio de buraco, uma coisa muito simplória, o que nós combinamos? Colocamos a mão dentro da roupa, assim, com o dedo apontado, porque se houvesse algum problema, aquela outra dupla lá saberia que nós estávamos preparados para enfrentar qualquer circunstância que fosse, irmãos. Irmãos, é uma coisa impressionante. Nós fomos nos aproximando daqueles dois, devidamente armados. Qual não foi a nossa surpresa quando nós percebemos que os outros dois faziam o mesmo gesto, estavam com a mão dentro da roupa, o que me fez pensar que nós acabaríamos vivendo ali um duelo na madrugada do Rio de Janeiro de dedo. Ia ser muito engraçado. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, é um medo. Nós sentimos mais medo ou menos medo dependendo de como nós estamos lá no nosso íntimo. Mais uma vez, irmãos, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas tem um outro olhar, irmãos, que é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre ele. Os olhares de tristeza. Todos nós aqui, de vez em quando, vivemos momentos tristes, irmãos. Claro que nós somos humanos, nós somos de carne e osso. Houve época que um pastor deprimido seria olhado pelas pessoas com um olhar enviesado, até raivoso, de quem diria, esse camarada não tem fé nenhuma, como é que pode ficar triste desse jeito? Como é que pode não ter vontade de se alimentar? Como é que pode ficar trancado dentro do quarto sem querer conversar com nenhuma pessoa? Eu quero dizer aos irmãos que nós somos seres humanos, que nós temos aquelas substâncias químicas que passeiam pelo nosso cérebro e que são responsáveis pelas sinapses. Todos nós temos isso. Não é o fato de nós sermos servos do Senhor Jesus Cristo que faz com que nós tenhamos menos química no nosso cérebro. Nós temos o coração batendo no peito, portanto, podemos ter um problema cardíaco, sim. Se nós chutarmos, errarmos um chute lá na bola, podemos ter uma contusão, um problema muscular grave. Nós somos humanos, irmãos. Eu me lembro do profeta Elias. Depois de derrotar os profetas de Baal, deprimidíssimo naquela caverna, talvez alguém com aquela sanha fundamentalista de querer colocar de lado aqueles que não rezam a nossa mesma cartilha, irmãos, talvez Elias fosse indicado para ser excluído das nossas igrejas. Mas Deus é Deus, irmãos. Deus é bom. Deus se lembrou do profeta. Eu costumo fazer uma brincadeira, irmãos, é só uma brincadeirinha. Que Deus mandou um anjo conversar com o profeta, fez um bolinho, misturou com fluoxetina, para levantar o profeta, irmãos. Deus cuida da gente. Bom, irmãos, Deus é Deus, mas o olhar de tristeza é um olhar que depende, claro, irmãos, de como nós estamos lá no nosso mundo interior. Se nós não estivermos bem, irmãos, nós vamos perceber o mundo de maneira completamente enviesada, de maneira completamente obscurecida, porque nós não estamos bem. Mas tem outros olhares. Tem o olhar do perdão. Aquelas pessoas que experimentam a luz de Cristo brilhando no seu íntimo, irmãos, são pessoas muito mais dadas ao perdão. São pessoas que não ficam fixadas naquelas raivas comuns da vida de cada dia. Não são pessoas que ficam ressentidas o tempo todo, mas pela graça de Deus atuando nas suas vidas, conseguem refazer o seu percurso de vida e mudar a sua história. Isso é tremendamente importante. Esses perdoam mais.
É por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha uma capacidade enorme de perdoar. Ele, sem dúvida, é o nosso modelo. Mas, além disso, irmãos, tem olhares que iluminam. Os olhares que iluminam nós encontramos em vários lugares. Às vezes, quando nós encontramos um colega que já não vimos há muito tempo, naquela hora o olho brilha. E quando o olho do outro brilha, nós nos sentimos reconhecidos. Eu tenho dito muitas vezes que lá no Colégio Batista, e eu não tenho vergonha de dizer, pela circunstância, irmãos, pelos tempos que nós estamos vivendo, muita gente nova. Então, às vezes, a gente encontra uma pessoa pela primeira vez e cumprimenta um capelão, dentre outras coisas, dentre outras tarefas que ele tem que fazer, é cumprimentar as pessoas. Bom dia. A pessoa abaixa a cabeça e segue. Mas sabe o que é que segue? E abaixa a cabeça e não olha para a gente? Porque nessa hora a pessoa não nos reconhece. E uma coisa muito triste é não ser reconhecido. Mas quando nós nos encontramos com aquelas pessoas que nos dizem respeito, por isso é tão bom estar aqui, irmãos, nós nos sentimos reconhecidos. E isso, eu vou dizer aos irmãos, faz todo sentido. Nessa hora, o olhar ilumina. Mas o olhar ilumina a partir do sentimento que nós carregamos no nosso íntimo. Se é um bom sentimento, se as coisas estão mais ou menos equilibradas lá no nosso interior, então a nossa percepção vai ser muito melhor. Por isso, irmãos, vale essa palavra de Jesus. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. E ver a Deus, irmãos, é compreender a realidade como ela é. É encontrar a verdade de tudo. É conseguir chegar lá no lugar do outro. É ver Deus agindo mesmo, poderosamente. E não confundir a ação de Deus com tanta bobajada que a gente ouve por aí. Agora eu gostaria de pedir uma coisa aos irmãos. Que os irmãos lessem comigo esse texto. Porque ele é simplesmente extraordinário. Aliás, porque é palavra de Jesus. Vamos todos juntos? Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Por isso, irmãos, eu gostaria que nós terminássemos esse momento. Isso já é uma praxe também lá do dia a dia das nossas líderes no Colégio Batista, com uma canção. Vamos juntar aqui os vários sentidos, irmãos. Essa canção que eu vou trazer é um velho hino, cuja mensagem é uma prece, na verdade, uma oração, para que Deus abra os nossos olhos, os olhos dos sentidos todos, para que nós possamos perceber o mundo como ele é. Lembrando que os nossos olhos vão perceber muito mais se a lâmpada que é Jesus estiver brilhando profundamente no nosso íntimo. Ouçamos então essa canção. E se puder apagar a luz, fica melhor. Sentir o teu
Bem-aventurados, irmãos, os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Amém. Muito obrigado. Pastor Rubens, antes do irmão retornar ao seu lugar, o pastor Jaelson quer transmitir de modo simbólico a nossa gratidão por sua vida, que é mais importante do que o seu trabalho, e em segundo lugar, por seu trabalho entre nós. Nós ouviremos o irmão Paulo Gomes. Temos até o momento 446 mensageiros inscritos, totalizando 198 pastores e representadas 191 igrejas até o momento. Bom dia, irmãos. Eu vou cantar um hino que eu fiz um CD em homenagem ao Jairinho do antigo Grupo Elo, hoje Grupo Logos. E eu estou feliz por uma questão. Primeiro, estar aqui com os irmãos e dizer que há mais de 30 anos eu cantava e a Noemi Gotelipe me acompanhava, e o Jonas também. E hoje eu vou cantar com a ajuda da filha, não é? Muito obrigado por essa oportunidade. Mais de 30 anos se passaram. Há de ter um lugar onde o tempo ali parar. Vamos cantar juntos?
céu.